Se de alguma forma, esse é o contexto em que nós estamos inseridos, se de alguma forma isto é o que reflete mais ou menos o que é o nosso país, então nós precisamos chegar à conclusão de que isso tem a ver conosco, não apenas como cidadãos brasileiros, mas muito mais como cidadãos que são cristãos e vivem num país como o Brasil. É inadmissível que no meio de um país imerso numa cultura de roubo, uma cultura de desmando e rebelião contra Deus, é inadmissível que nessa cultura a igreja viva e vá caminhando como se isso não tivesse nada a ver com ela e como se isso não fosse um sinal claro de problemas espirituais sérios que a nossa nação enfrenta. Nós estamos falando sobre Elias, e Elias especificamente vive numa época em seu país, em sua cultura, em sua sociedade, em que as pessoas viraram as costas para Deus. Conheciam a Deus, até sabiam o que Deus gostaria que elas fizessem e tinham um relativo conhecimento da lei de Deus. Mas resolveram desobedecer a Deus e passaram a viver de uma forma totalmente contrária ao que Deus tinha estabelecido. E aí Elias é levantado no meio da nação como um profeta para denunciar isso e para dizer, inclusive, às mais altas autoridades que haveria castigo caindo sobre a nação por causa do pecado da liderança que contagiou toda a população. A situação espiritual de Israel há muito tempo não é diferente da situação espiritual que nós vivemos hoje em nosso país. Num país em que tanto aqueles que vivem a realidade da igreja, como aqueles que não vivem a realidade da igreja, têm a cada dia mais vidas muito parecidas, de uma tal forma que fazer ou não fazer parte da igreja aparentemente já não faz uma diferença significativa no dia a dia, na forma como nós nos portamos, na forma como nós nos relacionamos, no jeito que nós falamos, e nas coisas mais básicas com relação àquilo que se espera de cristãos e cristãs minimamente comprometidos com o reino. Assim, a nossa situação hoje poderia ser muito parecida com a de Elias, se não fosse, talvez, pela inoperância que a igreja tem apresentado ao denunciar os desmandos na nação e os pecados da nação. Talvez pelo fato de que, infelizmente, em nosso tempo, quando se fala numa vida imersa em pecado, nós também estejamos falando da realidade da igreja evangélica brasileira. O que muito nos envergonha e o que nos faz olhar para a Bíblia com temor, tremor, para buscar o que Deus tem para dizer para a gente para mudar essa situação. É inadmissível que nós, como igreja, vivendo o dia que nós estamos vivendo na cidade de Piracicaba, não estejamos com o nosso coração ardendo para pregar o Evangelho de Jesus, crendo que só o Evangelho de Jesus, só a boa notícia de que Jesus assume para si todos os nossos erros, todos os nossos pecados e nos propõe uma vida nova de conversão e arrependimento. Nós precisamos crer que essa mensagem que pode transformar a vida de cidadãos em nosso país, a vida da nossa cidade, a vida do nosso estado e a vida da nossa nação. Nós hoje vamos para um texto em que o profeta de Deus passa por uma crise. Isso para mostrar que todos os seres humanos, independente da forma como se relacionam com Deus, têm as suas dificuldades, têm os seus problemas, mas que eles não podem ser desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Lembre-se que no primeiro domingo da série de Elias, nós pegamos um versículo lá da carta de Tiago, do fim da Bíblia, que diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos. E o texto de hoje vai mostrar isso de uma maneira muito clara. Nós estamos falando do texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Caso você não se lembre, Elias acabou
de fazer uma disputa com os profetas de Baal para ver que Deus tinha mais poder, se era o Deus da Bíblia ou se era Baal, um ídolo que Israel passou a adorar de maneira pecaminosa. E aí, então, ele tinha vencido 400 dos melhores profetas do Deus Baal. Elias estava, se a gente pudesse assim dizer, na crista da onda. Estava no auge. Ele estava famoso por ter deixado bem claro em Israel que quem manda é Deus. Esse seria o momento agora para ele estar nas capas dos jornais, das revistas, virar uma grande celebridade no meio evangélico de Israel, começar a pregar nas grandes conferências e por aí vai, vender o sal ungido de Elias, vender, sei lá, já que está na moda lá, agora o cuspe santo de Elias, que está na moda de cuspir agora. Então podia vender um monte de coisa. Mas vamos ver o que acontece no texto. Lembre-se, Elias está no auge e agora vai acontecer uma coisa muito interessante com esse que nós até agora vimos como um grande profeta de Deus. O texto começa dizendo assim: ora, Acabe, que é o rei, contou para Jezabel, que é a mulher do rei, tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, os profetas de Baal, à espada. Por isso, Jezabel, que era brava, muito brava, que era adoradora de Baal, que gostava de Baal, que tinha todas as afinidades com Baal, e mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias, então, teve medo e fugiu para salvar a vida. Vamos lembrar o seguinte: o que acabou de acontecer? Elias tinha juntado todos os profetas, fez um altar e falou para os profetas de Baal orarem ao Deus dele para o profeta mandar fogo, para Deus mandar fogo. E os profetas de Baal oraram para Baal orar e não mandou fogo. Aí Elias foi lá, fez um altar e orou para que Deus verdadeiro, mandasse fogo. O que Deus fez? Mandou fogo e consumiu tudo. E aí ficou claro que Deus era Deus e Baal não era Deus. Agora, a Jezabel, quando fica sabendo disso que aconteceu, ela fala assim: que os deuses me façam o que eles quiserem, se amanhã essas horas eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. O que você espera de um homem de Deus que acabou de presenciar o fogo do céu caindo e consumindo o holocausto depois que ele orou? Então, o que você deveria imaginar que um homem de Deus deveria dizer numa hora dessa? Vem em mim. Vem em mim. Porque se essa mulher vier, eu já mando o fogo do céu para ela também. Olha, que ela estiver chegando, já vai chamuscar essa chapinha dela. Ah, vai ficar, vou fazer chover. Olha, que ela estiver vindo com a chapinha, ela vai ficar toda horrorizada, vai voltar correndo para nos desmanchar a chapinha. É o mínimo que eu vou fazer com essa mulher. Elias é um cara interessante, ele é muito parecido com a gente, porque eu não sei se nós temos oscilações de humor e de espiritualidade absurdas. Elias faz o quê? Ele ouve falar que a Jezabel quer acabar com ele. Ele fica morrendo de medo e foge para salvar a vida. É interessante, porque se você se lembrar da primeira mensagem dessa série, Deus tinha falado assim para Elias: vai lá e fala para Acabe que por causa do pecado dele não vai chover na terra. E ele foi lá e colocou o dedo na cara de Acabe e falou assim: não vai chover na terra, porque Deus falou que não vai chover por causa do seu pecado. Aí, e ele não ficou com nenhum medo. O que Deus falou para Elias? Elias, você acabou de falar um negócio complicado para o rei, hein? O rei vai ficar bravo com você. Vai ficar, Deus. Ah, quem não ficaria, né? Então corre. Mas corre como? Vai se esconder, porque o bicho vai pegar para o seu lado. Dessa vez, Deus não falou nada para Elias. Porque já tinha sido provado de maneira clara, no lance do sacrifício, quem era Deus e quem estava comandando a coisa toda. Acontece que agora Elias empreende a mesma técnica que foi feita na primeira vez em que ele foi confrontar o rei. Só que agora ele foge por conta própria. Sabe por que Elias faz isso? Porque Elias já sabe o que deve ser feito em situações como essa. Ele tem expertise, ele tem know-how, ele é um cara experimentado nas coisas de Deus de uma tal forma
que ele não precisa mais ficar esperando Deus falar o que ele deve fazer para fazer. Ele vai e faz, ele já conhece a coisa toda. Elias já tem uma intimidade tal com as coisas de Deus que ele não precisa mais orar para ouvir a voz de Deus. Ele não precisa, talvez, pegar uma Bíblia e abrir a Bíblia para ver o que é que Deus tem para falar com ele. Porque ele já sabe, ele já tem todas as informações necessárias para fazer aquilo que é necessário fazer. Ora, naquela outra vez, numa situação parecida, Deus mandou correr. Ora, é óbvio que Deus tem uma forma de agir já delimitada dentro da caixa que Elias montou, para que ele já saiba, é assim que Deus age, então eu tenho que ter medo, e então, como eu tenho que ter medo, eu vou fugir para salvar a minha vida. Ele ouviu a Deus nessa parte da história? Não, ele ouviu o medo. Sempre que nós fazemos a opção de não consultar a Deus e de não ouvir a Deus, o que Deus tem a dizer a respeito de qualquer situação da nossa vida, nós corremos o grave risco de começar a caminhar numa direção totalmente contrária ao que Deus estabeleceu para a gente. Isso aconteceu com Moisés. Moisés, que a gente viu lá na novela da... Porque uma coisa boa da novela da Record é que os crentes não lêem a Bíblia, mas a novela da Record a pessoa assiste. Aí o pessoal assiste lá a novela da Record, teve até uma pessoa que falou para mim assim, eu não sabia que a filha de Jetro era uma feiticeira. Eu também não, eu não tenho na Bíblia, mas eu posso fazer, mas ela está lá dentro do posterior. Bom, tendo dito isto, Moisés uma vez, Deus falou para ele assim, olha, o povo estava reclamando porque não tinha água, Deus falou para Moisés, pega a vara, bate na rocha e a rocha vai verter água. Não deu outra, Moisés foi lá, claf, e foi água para tudo que é lá, água mineral, água refrescante. Aí o pessoal de chiclete com banana já fez a música, já estragaram aquela coisa toda. Bom, e aí então chegou um outro momento em que o povo passa pela mesma situação pedindo água para beber. Aí o que Deus fala para Moisés? Moisés, vai lá e fala para a rocha verter água. O que Moisés fez? Ele falou? Ele não falou, ele pegou a vara e bateu 2 vezes. Deus, o Senhor mandou falar, mas eu já sei fazer do meu jeito. Eu não preciso seguir à risca o que o Senhor falou. E ainda mais, como eu estou com raivinha, vou fazer do meu jeito e vou bater 2 vezes para garantir. Deus olha para Moisés e diz assim, então o bonitão já está fazendo as coisas do seu jeito? Então o bonitão já não precisa mais da minha orientação para liderar o povo? Então o bonitão já chegou a um ponto em que agora o seu know-how, o seu conhecimento é suficiente para fazer as coisas? Pois fique o bonitão sabendo que você vai guiar o povo até o último pedaço de terra do deserto, mas não vai fazer o povo entrar na terra prometida. É Josué, o seu sucessor, que vai fazer isso. Porque todas as pessoas que confiam em si mesmas, mesmo que para fazer a obra de Deus, fazem uma pseudo-vontade de Deus e vendem como vontade de Deus algo que está apenas no seu coração. Elias faz isso. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Muito parecido com o que Deus tinha mandado ele fazer há pouco tempo. A questão, e que faz toda a diferença, é que agora Deus não disse para ele fazer isso. Aqueles que caminham com Deus e acham que conhecem a Deus o suficiente para não ter mais que perguntar para Deus a respeito de cada coisa da vida, mostram um total desconhecimento de quem Deus é. Porque Deus não é em nada moldável ao que nós sabemos a respeito dele. Deus não cabe dentro de caixa nenhuma. E aí continua o texto. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta ou de zimbro, dependendo da versão da Bíblia, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Veja que Elias agora começa a entrar num declínio. A primeira coisa que ele faz, ele pega o servo dele, o companheiro dele, e deixa em Berseba, lá na tribo de Judá.
Uma das características interessantes daqueles que estão se afastando de Deus gradualmente é que todos eles logo começam a empreender uma caminhada solitária. É extremamente natural e normal deixar a comunhão dos santos, como a Bíblia diz, deixar a comunhão como parte de um processo de afastamento de Deus. É interessante que as pessoas que começam a empreender caminhadas solitárias na vida cristã, geralmente tendem a fazer isso pelos motivos mais interessantes, como, por exemplo, o que eu mais ouço, gente que não quer caminhar em igreja diz assim, mas Marquito, igreja é um lugar muito complicado. Eu sou obrigado a concordar com essas pessoas, porque igreja é um lugar muito complicado mesmo. Mas vamos pensar bem, o lugar não complicado, qual seria um lugar não complicado? Vamos pensar, me diz um lugar que não é complicado. Cemitério. Cemitério é um lugar descomplicado. Você vai lá, agora está uma paz, está um sossego. Você tem o que lá? Gatos. Escorpião. Quer dizer, já não fica tão sossegado assim. Mas se você não mexer com eles, tá tranquilo. Você fica lá, você escolhe um túmulo bem gostosinho, põe ali um colchonete, deita ali, tranquilo. Agora, quer ver só? Porque o pessoal diz, não, eu não quero caminhar com pessoas, eu não quero fazer parte de uma igreja, porque é um lugar complicado. E aí a pessoa diz isso e vai para onde? Vai para o trabalho, por exemplo. Eu não sei onde você trabalha, mas eu gostaria de trabalhar lá. Porque se não é um lugar complicado, olha que beleza. E eu não vejo ninguém falando assim, eu vou virar um ermitão, vou abandonar o meu trabalho, porque é um lugar, meu trabalho é um lugar complicado. Sabe qual é o problema, na verdade? A igreja exige algo de nós em termos de comprometimento. No trabalho eu tenho a chance de ganhar alguma coisa. O trabalho tem a ver com money. Igreja tem a ver com a entrega de dons e talentos que eu faço para Deus. O que eu não quero é esse tipo de comprometimento. Quando eu geralmente digo, a igreja é um lugar chato, geralmente eu estou dizendo, a igreja fica pedindo que eu faça as coisas que a Bíblia pede para fazer. E outros lugares não vão pedir isso. Se eu for para balada, e olha que nós estamos falando num contexto assim que em tese a gente não tem muito nada contra a balada. Na balada as pessoas não ficam exigindo um comprometimento da gente. Mas dito uma coisa, você vai lá para a balada. Qual é a chance de você não encontrar aquela pessoa chata na balada? O pessoal aí da balada. Sempre tem um chato na balada, não tem? Eu nunca vi ninguém falando assim, não vou mais pra balada. Porque, sabe, eu fui pra balada uma vez, Marquito, e a pessoa olhou torto pra mim. Mas igreja, se a pessoa der uma olhada de esgueio, como dizemos por aqui, mas a pessoa ela fica toda rococó. A pessoa, nem sei por que eu falei isso, mas é o que veio agora. E aí veja que o cara fala, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados. Tadinho. Que dó dele. Porque você veja, né? Deus mandou fogo do céu para consumir o holocausto, em vez de deixar que os profetas de Baal matassem ele. Agora está ele lá 2 dias depois dizendo, não quero mais viver, quero morrer. Nessa hora ele já está ali abrindo a cartela de cataflã. Ele vai tomar 2 com uísque. Porque ele é mesmo um rebelde revolucionário. Ele, meu Deus, segura Elias, que Elias olha, esse é supimpa, hein? E o texto continua. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Não está querendo morrer, desgraça? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Sabe o que Elias parece? Elias parece gordo em segunda-feira. O cara acorda falando que vai fazer regime. Chega na hora do almoço, tem costela, ele vai lá e come. Você não quer emagrecer, desgraça? Aí come aquela costela gorda, ficar caindo gordura, pelo quê? Você não ia emagrecer, mas eu tô tomando uma Coca Light. Elias parece isso, ele falou que quer morrer, aí o anjo vem, faz um pão quentinho para ele, uma água, come. Ele vai lá, come e volta a dormir.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele, porque o anjo também deve ter ficado indignado, tipo, mas que é isso? Não vai morrer? E disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Talvez querendo dizer da morte, um eufemismo. Empreenderá uma longa viagem até os céus. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Para onde ele foi? Qual era o destino final de Elias? Horebe, o monte de Deus. Há algumas possibilidades com relação a Elias ter ido justamente para Horebe, que era considerado o monte de Deus. Não há uma definição clara do porquê ele faz isso, porque a Bíblia não diz de maneira evidente qual era a intenção no seu coração. Mas há 3 possibilidades que são as mais aceitas para os estudiosos desse texto. A primeira é que Elias estava sendo irônico, do tipo, eu estou com medo, Deus não está me protegendo, aparentemente Deus não está ligando para mim, Deus não está fazendo aquilo que eu esperava que Deus fizesse. Então, quem sabe, se eu for ao monte dele, ele me veja. Era quase uma forma... Sabe quando você está de mal com alguém? Ou como quando você fez alguma coisa errada para alguém e você quer fazer as pazes, você fica passando perto. Ou então aqui, quem tem filho sabe disso. O filho ele quer pedir alguma coisa. O que ele faz? Ele fica rondando. Ele vai rondando, ele fica por perto, até que você fala logo o que você quer, ele vai, para de ficar rondando. Ou então o marido faz isso, o marido chega e fala, oi amor, oi, pois não, nada, estava só aqui, vendo a sua beleza. Já manda pedir de uma vez, já fala o que quer. Então, há uma possibilidade enorme de que Elias estivesse fazendo justamente isso. Ele vai para Horebe, o monte de Deus, de uma maneira irônica. Olha Deus, eu estou aqui no seu monte, quem sabe no monte do Senhor o Senhor me veja. A segunda é que talvez ele estivesse tentando uma proteção mística, do tipo, bom, se aqui o monte é de Deus, então aqui ninguém me pega. Porque se o monte é o monte de Deus, então mesmo que Jezabel queira mesmo me atacar e me matar, aqui ela não vai conseguir, porque aqui o monte é de Deus, então nessas forças cósmicas entrando em luta, vai vencer a força de Deus, porque afinal de contas eu estou no monte de Deus. Então nós temos, em primeiro lugar, a possibilidade de que ele estava sendo irônico. Em segundo lugar, a possibilidade de que ele estava tentando uma proteção mística. E em terceiro lugar, a possibilidade dele limitar um Deus onipresente a um lugar específico. Tipo, eu vou à igreja para me encontrar com Deus. Porque a minha ideia de Deus é que Deus está na igreja, assim como Deus está num monte específico, assim como Deus está num determinado templo, o que me autoriza, inclusive, a viver da maneira como eu quero, fora daquele lugar em que eu determino o lugar de Deus. Não dá para a gente afirmar com todas as letras qual era a opção. O que eu acho com relação ao texto? Eu acho que Elias está fazendo uma salada de tudo aquilo que nós acabamos de dizer. Eu acho que ele simplesmente está juntando todas as coisas numa só e dizendo, Deus, agora que eu estou aqui no teu monte, já que o Senhor está me vendo porque eu estou no teu monte, estou protegido porque aqui ninguém vai me atacar, e é importante eu estar aqui, porque aqui é o lugar em que o Senhor reside, aqui é o monte do Senhor. E geralmente pessoas que têm essa visão a respeito de Deus, são pessoas que falham de uma maneira grotesca na missão que Deus tem colocado para elas. Porque se você vive como Elias, fazendo a opção de que Deus está restrito a algum lugar, inevitavelmente fora daquele lugar, você vai viver como se Deus simplesmente não existisse. É o que nós chamamos hoje de um cristianismo ateu, que é um cristianismo que louva a Deus no domingo à noite, é um cristianismo que adora a Deus no domingo à noite, para cuspir na cara de Jesus com a postura que nós temos em nossa vida na segunda-feira de manhã. Tanto é que veja como o texto continua. E a palavra do Senhor veio a ele. Quero deixar claro o seguinte,
O que vem agora, Elias, porque nós vamos ter dois textos aparentemente iguais, mas que tem uma diferença fundamental. O que vem agora, Elias, é a palavra do Senhor. Lembre-se que Elias é um profeta. Ele está acostumado com revelações que Deus dá para ele, sejam em visões, sejam em sonhos. Não dá para saber se agora Elias está tendo uma visão ou se ele está sonhando. Apenas a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Do tipo, Elias, eu não lembro de ter chamado você para cá. Se você acha que você está aqui porque aqui é minha casa, lembre-se de uma coisa, você veio de bicão. Porque eu não te convidei para vir para cá. E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Uma das piores e mais terríveis frases da boca de alguém que está servindo a Deus é: só eu sobrei. Porque no fundo, há uma enorme prepotência de Elias nesse texto. E daqui a pouco, espera só um pouquinho, porque Deus vai cuidar disso de uma forma como só Deus sabe fazer. Mas um dos maiores temores que eu tenho como cristão, como marido, como pai, como líder, como pastor, é ouvir pessoas dizendo: só eu sobrei. Só eu faço esse negócio. Ninguém mais faz. Ninguém mais presta. Só eu. Todas as pessoas na Bíblia que em algum momento na história do povo de Deus expressaram, seja em palavras, seja em atitudes, uma prepotência desse tipo, foram pessoas que estavam na iminência de uma queda terrível e que em alguns momentos, em algumas vezes, só não caíram pela extrema misericórdia de Deus. Porque nós não podemos nos esquecer que no cristianismo, para sermos cristãos de verdade, nós precisamos lembrar que só há um único que pode dizer isso, que é Jesus Cristo. Se há alguém que pode dizer: ninguém nunca fez a vontade de Deus além de mim, esse não somos nós. Esse é Jesus Cristo. E todas as vezes que nós assumimos esse papel, nós assumimos um papel que não é nosso, é de Jesus. Foi ele quem venceu o pecado, foi ele quem venceu a morte, foi ele quem foi até a cruz, foi sobre ele que os nossos pecados foram imputados, é para ele que nós vivemos, ele é o nosso substituto diante de Deus, é sobre ele que cai a ira de Deus por causa de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, ele é único. Elias não tem autorização para achar que porque caminhou com Deus de maneira correta por alguns meses, pode desdenhar de tudo e de todos e dizer que agora ele é mais do que qualquer um. A própria Bíblia vai dizer isso numa das cartas, lá no final dela, dizendo para cristãos, cada um de vocês considere o outro superior a si mesmo. Porque no cristianismo nós somos humildes para reconhecer que nós nada somos, para dar a glória a quem tudo é. E só é de verdade diante de Deus Jesus Cristo. Se nós não vivemos a nossa vida como igreja, tendo a noção de que todos nós aqui somos servos, ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós estamos inseridos no mesmo barco e vivos pela misericórdia de Deus, nós vamos começar em breve a dizer como Elias: só eu sobrei, só eu faço, só eu estou fazendo as coisas acontecerem, só eu. E daqui a pouco, Deus vai tratar disso de uma maneira como só Deus sabe tratar. Inclusive, veja que, como eu disse, até agora veio a palavra do Senhor a ele. Agora Deus interrompe isso para dizer assim: deixa eu falar com esse moleque. Esse moleque está muito prepotente. É mais ou menos assim, sabe quando você está no telefone com alguém e você fala para alguém algo que você não deveria ter falado? Aí a pessoa fala assim: espera que eu estou indo aí, e desliga.
E aí você pensa assim, ih. Aí você já começa a ensaiar a resposta. Você começa a pessoa que vai vir brava. Foi mais ou menos o que Deus fez aqui. Espera que eu estou chegando. Tanto é que o texto continua. O Senhor lhe disse, saia e fica no monte. Saia, porque lembra que ele estava na caverna, né? Sai lá na caverna, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. E eu vou te dizer, quando o Senhor fala que vai passar, meu filho, o bicho vai pegar. Não tem uma vez que o Senhor fala que vai passar que alguém nos arrebenta. Tem nenhuma vez, nenhuma. Eu fico com medo quando as igrejas começam a cantar, Senhor, passa aqui, Cumbaiá. Eu falo, meu Deus do céu, se passar aqui, a gente vai morrer, meu Deus, não deixa passar. Eu fico falando, como que fala não Cumbaiá? Não Cumbaiá. Passa aqui, passa meio longe, passa meio longe. Então veio um vento fortíssimo, porque Deus está preparando a chegada. Então começa a ver como é que Deus está chegando. Veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Aí Elias já pensa, se o vento é só para dar uma dica do que vem, e o vento já está estraçalhando rocha, senta que lá vem história. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ele está só chegando. Ele mandou abrir alas. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu o murmúrio de uma brisa suave, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, porque ele entendeu, é aí que Deus está. Porque Elias conseguiu, enfim, entender que Deus age de maneira muito mais silenciosa, sem que ninguém note, do que no barulho e na agitação. Alguém já disse uma vez que Deus trabalha de maneira subversiva para que a gente não consiga entender o que Ele está fazendo e não se arme contra Ele. De uma tal maneira que quando Deus já está agindo em nossa vida e a gente nota, já é tarde demais e nós já fomos pegos pela vontade de Deus. E aí então, Deus lhe pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para nós como cristãos respondermos para Deus num dia como esse. Imagine que Deus chegue para a gente no murmúrio suave e diga, o que você está fazendo aqui? Imaginando que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece nossas intenções, e Ele pergunta para a gente, e aí, o que você está fazendo aqui? E ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Tá bom, Elias. Então você já está andando comigo há um tempo, de uma forma que você me conhece. Você já sabe quem é Deus. Você tem um conhecimento a respeito de Deus. Você já tem um conhecimento a respeito de Deus que acha que pode fazer as coisas por sua conta e risco. Então, beleza. E você acha que só você sobrou. Que ninguém mais é bom como você no país inteiro. E que porque eu deixei que Jezabel ficasse brava com você, você vai morrer, vai abrir mão de tudo, porque você ficou dodói? Tá dodóizinho? Vamos tratar disso, Elias. O Senhor lhe disse, primeira coisa, volte pelo caminho de onde você veio.
Primeira coisa, você não está onde você deveria estar. Primeira coisa que eu quero dizer para você. É interessante porque Elias está num caminho, aí Deus diz para ele o quê? Faça meia volta. O que nós traduziríamos hoje com a palavra converta-se. Faça a conversão. Elias, talvez uma coisa que você não tenha entendido é que conversão vale para quem conhece a Deus também. Porque conversão, Elias, não é algo que aconteceu há uns 10 anos na sua vida. Porque se a conversão não acontece todo dia, todos os dias você vai fazer a opção por não seguir a Cristo. Porque é assim que nós somos. Então, Elias, se você não estiver disposto a fazer o caminho de volta de onde você veio e de onde não era para você ter vindo, então nós nem temos o que conversar. Se você não está disposto a virar as costas para o caminho que você escolheu e que eu não escolhi para você, então, Elias, nós nem vamos conversar. Elias, se você quer fazer as coisas do seu jeito, não conte comigo. E nem me coloque nessa história. Você quer fazer as coisas do seu jeito? Faça do seu jeito, mas não me coloque nessa roubalheira toda. E aí diz, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, querido Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Primeira coisa que Deus manda Elias fazer, vai ungir uns pessoal aí. Basicamente Deus está dizendo para Elias, Elias, sabe qual é o seu problema? Você parou de trabalhar. E quem para de trabalhar para me servir, acaba cedo ou tarde enchendo o saco. E Elias, você está me enchendo o saco. Você está aqui na caverna, com essa cara de tonto, achando que me engana com essa conversinha mole. Eu não chamei você para ser profeta e abençoar pessoas? Então você volta de onde você veio e vai abençoar pessoas. Eu não chamei você para ficar aqui na caverna? Você acha que eu fiz tudo o que eu fiz para você ficar aqui na caverna esperando a morte chegar? É interessante como isso me lembra igreja às vezes. Imagine que Jesus fez tudo o que fez, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, e ele fez tudo isso para que a gente se reúna no domingo à noite para cantar as 3, 4 músicas e ouvir uma mensagem e ir embora para casa feliz. A gente acha que Deus tem um péssimo senso de investimento, né? Porque se Jesus fez tudo isso para isso, olha, vou te dizer, hein? Olha, de repente, talvez seja a hora de Deus começar aparecendo uma brisa suave na porta do templo, olhar para a gente e falar assim, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou aqui esperando a morte chegar para ir para o céu. Mas não foi isso que eu mandei você fazer? Ah, mas o senhor não mandou Jesus? Então eu mandei Jesus. E Jesus, depois que ressuscitou, chegou para os discípulos e disse assim, assim como o Pai me enviou, envio vocês. Vocês entenderam? Assim como o Pai me enviou, eu não envio vocês. Fiquem aí, comam umas comidas gostosas, louve a Deus e vamos embora. Não foi assim. Acha que sobrou só você? Você acha que você é o único bom da história? Tem mais 7.000. Mais 7.000 igual você. Imagina o cara se gabar. Ah, eu estou entre os 7.000. Não sei lá. Em que lugar a gente poderia se gabar de estar entre os 7.000? Sei lá, eu pensei, estava pensando nesse tempo, mas que lugar que a gente poderia se gabar de estar entre os primeiros 7.000? Sei lá, alguém tem alguma ideia? Do tipo assim, nossa, eu fiquei, olha aqui minha colocação, 6.998. Aí você coloca no Facebook. Tem algum lugar que seria possível, assim?
São Silvestre, o cara ficou em 6.900. Ele só terminou, quer dizer, não fez o mínimo. E terminou assim, o queniano terminou em 10 minutos, porque sempre tem um queniano que termina em 10 minutos, né? Porque assim, a pessoa, porque quem já foi para São Silvestre, porque tem os pessoal, os profissionais, né, que fica lá na frente, larga um pouquinho primeiro. Aí tem os gordos, assim, tem os magros também, tem os gordos também. Fica lá atrás. Tem tanta gente lá atrás que quando o gordo lá de trás está passando a linha de chegada, o queniano já está com a medalha de ouro no peito. Ele já chegou no final, o gordo está lá. E morrendo. E o queniano, ele sai de lá, ele vai treinar. E o gordo, ele vai lá para hospital, vai tomar uns negócios. É mais ou menos isso. E aí o gordo, ele fala assim, mas eu terminei a São Silvestre em 3 horas e 50 minutos, porque foi andando, parou para comer um lanche, tomou a Coca-Cola, chupou um sorvete, tinha um Burger King no meio, ele parou lá, fez em 3 horas e 50 e fica se gabando. Eu vejo o pessoal que coloca que assim, o importante é terminar. Eu até entendo isso. Eu até entendo isso, mas você só não pode ficar se gabando disso. Você pode, porque a pessoa que leva a sério o negócio, ela marca tempo. Não é assim, a pessoa que leva a sério, ela até termina, mas se ela fez um tempo pior do que o tempo que ela fez, ela fala assim, não tá legal. Não tá legal porque eu não melhorei, não tá legal porque o tempo não foi interessante, não era o tempo que eu queria. Não é assim o pessoal aqui que corre? Eu tô falando besteira? Porque eu não corro, mas eu estudo. Eu vejo o mundo da corrida, eu vejo aquela revista, como é que chama? Revista Runners, aquela revista, fala disso, eu vejo lá, falo, um dia, quem sabe, vai. Mas tem isso. E aí o cara fica se gabando porque ele está entre os 7.000, aí Deus fala para Elias, larga a mão de ser tonto. Primeiro porque você não faz nada além da obrigação. Eu às vezes ouço gente falando assim, se gabando. Porque eu sou pastor. Mas olha, parabéns. Meninão é pastor? Sou pastor. Poxa vida. Mas não deu certo na vida mesmo, né? Você vê? Eu não sei se ele está dizendo para se gabar ou pedir oração. Não, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. Deus conforta a gente. Porque eu sou ungido do Senhor. Olha que meninão, olha. Você vê, né? Aí a pessoa fala assim, porque eu sou pastor. Aí eu lembro que a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas do mundo. Fala, é verdade. Tem sentido mesmo. Eu sou líder de ministério na igreja. Mas não me diga. Mas como Deus deve estar feliz. Nesse momento deve estar tendo uma festa no céu com o seu nome. Tá, se você chama João, tá todo mundo lá. João, 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 ei, João, João. Aí o pessoal faz por a papa. João é um bom companheiro. João é um bom companheiro. E aí ele não recebe o reconhecimento que ele acha que deveria receber. Ou entra alguma crise, ele fala assim, eu vou largar isso daqui. Imagine os anjos chorando. Aí já tem o anjo lá, dá aqui a cartela de cataflã para mim. Aí não tem uísque no céu, não tem como eu ter que tomar com leite de cabra. Deve ser uma consternação. Porque já imaginaram? Vamos imaginar o seguinte. Vamos só imaginar. Imaginem que a igreja de Jesus entre em greve hoje. E a gente chega para Deus e fala assim, Deus, estamos nesse exato momento entregando todos os nossos ministérios. A partir da semana que vem, se vira. O que vai acontecer? Vai ter outra festa. Até que enfim, Senhor. Glória a Deus. Deus vai encher de gente interessada no ministério como privilégio e não como recompensa. A gente daqui a pouco, inclusive, vai participar da ceia. O problema da igreja é que muita gente participa da ceia como recompensa. Eu fui bom esse mês, vou participar da ceia. E ceia não é recompensa, ceia é privilégio.
Eu não sei ser bom de jeito nenhum, por isso Cristo foi em meu lugar. Quem instituiu foi Ele. Eu participo com uma vida santa e reta como gratidão ao que Ele já fez. Quem acha que está fazendo favor para Deus, sempre faz favor para o diabo. Não se esqueça disso. Quem acha que está fazendo favor para Deus, sempre está fazendo favor para o diabo. Porque uma das coisas que o diabo mais quer é colocar em nosso coração a noção de que nós fazemos para ajudar Deus em algo, porque ele não é suficiente para fazer isso. Embora toda a igreja seja dele. Tanto é que não sei se você notou que Deus resolveu o problema de Elias aqui no meio. Você notou? Porque ele disse assim, olha bem lá no meio, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Elias, seu tempo acabou. Está com frescura? Já tem gente para o seu lugar. Porque a gente não precisa de você. Você é que precisa da organização Deus. Do Deus S.A., no caso. Não sei se é Deus S.A. Qual a diferença de S.A. e C.O.? Não sei. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi. Essa é uma parte que eu acho interessante, porque mostra como Deus é irônico ao responder talvez uma postura de ironia humana. E estava conduzindo a 12ª parelha. Não me peçam para explicar isso, porque eu não sei. É coisa de boi, essas coisas todas aí. É um negócio legal que ele estava fazendo de boi. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Era uma forma de dizer, estou ungindo você. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que ele fez. E Eliseu voltou. Veja que Eliseu até agora é um Zé Ninguém na história. Ninguém conhece Eliseu até agora. Só Deus conhecia Eliseu. Ele não é conhecido na instituição religiosa, ele não é conhecido no país, ele não tem fama, não tem sucesso. E o cara que tem sucesso, fama, que está fazendo, é quando você está lá reclamando, morrer, caverna, e toda aquela coisa toda. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e dar a seu povo, ou seja, gente, como é bonito. Todo momento de unção em Israel é churrasco. É incrível como Deus é belo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Então Elias está achando que não tem gente fiel a mim, né? Vai lá e fala com um tal de Eliseu. Elias chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, me segue, porque você vai ser profeta de Deus. O que Eliseu fez? Deixa eu só falar um tchau rapidinho em casa. Aí ele chega em casa, dá um tchau, dá um beijo no pai, beijo na mãe, beijo pessoal. Meu voto é sim. Tipo, depois, uma coisa. Ele, tipo, mais ou menos assim, sei lá, essas coisas idiotas que a gente viu. E daí, ele faz o quê com o instrumento de trabalho dele? Queima tudo. Peraí. Tem uma coisa estranha aqui. Ele queimou o instrumento de trabalho dele, certo? Só queima o instrumento de trabalho quem pensa o quê? Não tem volta. Não volto mais. Se eu vou servir a Deus, então Deus me chamou para servi-lo. Então não vou fazer um período de adaptação. É para a vida toda, é até o fim da vida. Eu não preciso mais de nada. Para você ter uma ideia do que vai acontecer depois, porque a gente não vai entrar na história de Eliseu, Elias, em sua vida toda, ficou famoso por ter feito 7 milagres. Elias ficou famoso por isso. Há 7 milagres diretos que foram feitos através da vida de Elias. Sabe quantos foram feitos através da vida de Eliseu? 14. Eliseu teve um ministério em que tudo o que Elias fez, ele fez em dobro. Geralmente esse é o resultado daqueles que vão servir a Deus e entendem como Jesus falou uma vez. Ninguém
que pega o arado e olha para trás é apto para o reino. Porque o reino de Deus é para aqueles que põem a mão no arado e nunca mais vão olhar para trás. Às vezes eu vejo gente, e eu vejo pastores, inclusive, dizendo isso. Pastor, ele se aposenta, por exemplo, né? Sei lá, aposentou, o direito que pastor tem, beleza. E aí, sei lá, ele abre mão de qualquer coisa na igreja, porque ele esquece que pastor não é profissão, pastor é um dom. Então ele exerce aquele dom, ele acha que depois que a instituição diz que ele não tem mais o ofício de pastor, ele não tem mais o dom, como se Deus agisse de acordo com a igreja. Então é mais ou menos assim. Eu sou pastor presbiteriano, eu tenho hoje 38 anos, e aí a igreja presbiteriana diz que se eu chegar aos 70, eu tenho que me aposentar, é compulsório isso. Aí tem muito pastor que pensa assim, cheguei aos 70 anos, então agora eu não vou fazer mais nada. Se me chamar para pregar, eu não prego. Se me chamar para fazer batismo, eu não faço. Porque agora o que eu fiz? Eu aposentei. Ele acha que pastorado é uma profissão. Ele não entende isso como dom. E aí ele começa a dizer assim, olha, na época em que eu era pastor... Como assim? Você rompeu com quem? Às vezes eu escuto pastores dizendo isso. Às vezes eu vou visitar algumas igrejas. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, trabalhei muito nessa igreja. Não me diga. Eu penso, será que é um fantasma? Eu já me lembro de Ghost. Será? Deus do céu. Eu já fico com medo, vou tirar a mão. Você já trabalhou muito nessa igreja? Eu trabalhei muito. Durante anos aqui, fiz tanta coisa. Não me diga. E não faz mais, por quê? A gente tem que passar a bola, né? Tem. Mas a ideia de quem joga futebol, ele passa a bola e corre na frente para receber de volta. Já imaginou? Estamos lá jogando bola, você toca a bola pro outro e sai do campo. Tô ligado? Eu já passei a bola. Quando é que o jogo termina? Quando é que o jogo de futebol termina? Quando é que o jogo de futebol termina? O jogo de futebol não termina quando dá o tempo. O jogo de futebol termina quando o juiz apita o final do jogo. Então, quem determina a hora do atleta parar de correr é o juiz. Não é o atleta, a não ser que ele seja o Romário. A partir do próximo domingo, nós vamos iniciar a nossa comemoração de 9 anos. Nós saímos de um grupo de jovens amplamente, totalmente inexperientes, para uma igreja como você pode enxergar hoje. E esse ano para nós tem sido um ano importante para reavaliarmos tudo o que somos e o que temos e colocar isso nas mãos de Deus. Porque eu quero dizer como pastor dessa igreja uma coisa muito importante para você. Nós não estamos dispostos, nem 1% da nossa caminhada, em assumir para nós vícios normais e naturais numa caminhada como igreja. Dizendo de maneira muito clara, e nós vamos tratar isso de uma maneira muito aberta no mês de maio todo. Se você está nessa igreja, se você está ouvindo essa mensagem, assistindo no YouTube, não importa, e é minimamente ligado a essa igreja, ou está pensando nessa igreja como talvez a sua igreja, nós queremos dizer algo muito sério para você. E muito sincero ao mesmo tempo. A nossa igreja não é uma empresa em que você está sendo convidado a investir 5 anos da sua vida e depois passar a bola para funcionários
que vão ser treinados e fazer parte disso. Não. A nossa igreja não quer ser uma igreja onde servir é uma opção. Ninguém é obrigado a servir. Porque ninguém pode ser coagido a servir. Mas nós partimos do pressuposto que não servir é um pecado. Principalmente quando descobrimos que a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Nós reconhecemos como igreja que todos nós temos dons e talentos. E aqueles que não usam os seus dons e talentos no exercício da comunhão cristã serão, como a Bíblia adverte, cobrados por Deus. Porque enterraram os seus talentos. E a Bíblia faz uma admoestação severa. Na verdade, Jesus faz uma admoestação severa como dono da igreja para aqueles que assim vivem. A despeito de como nós somos conhecidos na cidade de Piracicaba, e geralmente eu faço esse apêndice, geralmente quando não está mais filmando, quando não está mais gravando, mas eu acho que a gente precisa dizer isso de uma maneira muito pública. A despeito de nós sermos conhecidos em Piracicaba de maneira jocosa, de maneira mentirosa, dentre outras coisas, como uma igreja liberal, como uma igreja de evangelho light, como uma igreja, sei lá, vocês é que acabam ouvindo isso mais do que eu no convívio quando dizem que resolveram ser loucos o suficiente para vir num culto aqui. A despeito de tudo isso, nós queremos dizer que nós somos uma igreja e queremos ser sempre uma igreja que tem uma relação muito tranquila com pessoas ruins. Porque, inclusive, uma pessoa ruim prega nessa igreja todo domingo. Ao mesmo tempo que tem uma relação muito dura com o pecado que faz isso com a gente. De uma tal forma que nós não temos nenhum problema em abraçar quem quer que seja. Mesmo que nesse abraço tenhamos que estar dizendo no ouvido: converta-se. Largue a sua vida de pecado. Porque você pode dizer isso de maneira muito carinhosa, mesmo no meio de um abraço, sem soar falso, legalista e hipócrita. Assim, a nossa igreja não quer ser uma alternativa descolada, cool, in, às outras igrejas. De uma tal forma que gere a grife de dizer que eu sou de uma igreja diferente. Porque o que nós queremos dizer para você que participa conosco é que pode parecer grife dizer que você é de uma igreja descolada, mas isso só cola no movimento evangélico. O que cá entre nós não é vantagem nenhuma. Nenhuma. Parecer descolado dentro do movimento evangélico brasileiro, que tende à mediocridade, não é vantagem nenhuma. O que nós queremos é ser fiéis ao chamado que Deus deu para a gente. De uma tal forma que você olhe para a sua sociedade e faça uma leitura cristã dela. Que você olhe para a sua cidade e sinta-se desafiado a viver para a glória de Jesus nela. Que você olhe para a sua igreja e sinta-se animado em vestir a camisa, amar a sua igreja e não se tocar numa caverna qualquer e ficar escondido esperando Deus aparecer e fazer um milagre. Porque geralmente os grandes milagres que Deus faz através da vida da igreja, onde dons, onde talentos vão se manifestando e vidas vão sendo tratadas para a glória de Deus. Uma igreja em que você não ame a palavra do pastor, que você ame a palavra de Deus. E que você entenda que o pastor é apenas mais um servo, na verdade, mais um interno nesse hospitalzão que a gente faz parte. Onde todos caminhamos juntos e ouvimos a voz de Deus dizendo: volte de onde você veio. E se necessário, comece tudo de novo.
É assim que nós queremos ser. É assim que nós cremos que Deus nos chamou para ser. E eu quero terminar dizendo para quem está nos ouvindo, não é daqui, para quem é daqui e ouve, para se armar por nós e contra nós. Não se armem contra nós e por nós. Deus é que tem que fazer isso. Deus é quem julga, Deus é quem coordena e Deus é quem ama a igreja dele. Ninguém mais tem autorização para fazer isso. Por misericórdia, a nossa vida e a sua vida. Desde que Deus cuide disso. E nós, como cristãos da Igreja Ajuntamento, vamos tomar o cuidado de sermos íntegros na nossa caminhada cristã. Porque não é descolado ser cristão. É algo que nos condena à morte do eu todos os dias, para que Cristo viva em nós. E eu quero terminar essa mensagem de Elias, altamente comprometido, mesmo diante das falhas, com uma frase que veio ao meu coração durante todas as mensagens de Elias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Deus, nossa vida está diante do Senhor, para a glória do Senhor. Pedimos que o Senhor avive a tua obra em nosso coração. Um avivamento que não nos faça gritar mais alto, mas que nos faça, mesmo que no silêncio, servir ao Senhor e ouvir a tua voz. Sabendo que mesmo que ninguém reconheça, não fazemos pelo reconhecimento, fazemos para o Senhor. E o Senhor sabe recompensar todas as coisas. Ensina-nos a ser igreja para Piracicaba, igreja para esse país. Mesmo no meio da bagunça que se tornou a tua igreja. Não nos deixe comprar essa bagunça, nem assumir os seus vícios. Mas também não deixe, Pai, que a gente pense ser melhor do que qualquer um. Porque nós sabemos que mesmo que haja tanta igreja bagunçada por aí, há tanto cristão sério e comprometido que ama o Senhor mais do que nós amamos. E que o Senhor nos ensine, na humildade, a crescermos juntos em direção a Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém.